Boa noite, a paz do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos. Aqui é o presbítero Sandro. Quero contar o meu testemunho para todos os irmãos da rádio, do pastor José e do programa Resgatando Almas para Cristo. Eu tinha 15 anos quando aceitei Jesus. Um amigo meu foi em casa e falou para mim: Sandro, vamos na igreja, hoje tem festa. Eu vi uma luz do lado dele, vi alguém brilhando como o sol do lado desse meu amigo, e ele falou comigo assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Assim que eu ouvi este versículo do Salmo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Saiu um peso das minhas costas. E eu não perguntei que igreja que era, e eu fui com o meu amigo José Francisco para a igreja que ele congregava. Primeira Igreja Batista Renovada de Guarulhos. Hoje se encontra na Alameda Tutóia, em Guarulhos. Isso foi lá pelos anos de 1985. E quando eu estava no culto na igreja, aquele que eu vi na minha casa, brilhante como o sol, estava no púlpito da igreja. Ele passeava entre os pastores e os irmãos não o percebiam. Ele veio até o fundo da igreja e perguntou para mim: o que você quer aqui? E eu respondi: eu quero Jesus. E ele me perguntou mais uma vez: o que você quer aqui? Eu falei: eu quero Jesus. E ele desapareceu. Não entendi nada do que pregaram naquela noite. Cheguei em casa, um sábado. Aí no domingo à tarde, eu fui na casa da minha namorada, que era próximo da igreja, e ela não estava. E eu acabei na volta, passando em frente à igreja, e pensei, vou entrar nesta igreja, sentar um pouco mais na frente, quero ver se eu entendo o que os irmãos dizem. E eu sentei no meio da igreja, do lado do irmão, e eu não sabia o que fazer, o culto estava encaminhando-se. E aí o irmão do meu lado dava glória a Deus, eu também dava glória a Deus. Ele falava aleluia, eu também falava aleluia. E o culto foi prosseguindo. Quando de repente apareceu um anjo do meu lado, e eu me vi caindo num abismo, num inferno, num lugar de trevas. Eu senti a minha alma perdida, eu senti a minha alma condenada, eu me senti condenado, eu me senti caindo no abismo. E aquele anjo falou comigo: se você não aceitar Jesus hoje, amanhã você não levanta. E o temor tomou conta da minha alma. E de repente me vi de novo na igreja e o missionário estava pregando. E na pregação dele, ele usava os versículos de Apocalipse 3, a partir do 19, e ele falava: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele serei e ele comigo. E o missionário explicava: olha, Jesus está na porta da tua casa. Jesus está na porta do teu coração. Jesus quer entrar na tua vida.
E após ele pregar a mensagem, o sermão, ele fez o apelo quem queria aceitar Jesus como Salvador. Eu levantei as duas mãos e quando fui para a frente, aleluias, glória a Deus, receber a oração de salvação, eu vi descer um anjo do céu, expulsou o demônio que estava no meu corpo, que nem eu sabia que tinha. Eu sabia que eu tinha enfermidade, eu tomava Bezetacil todo mês, eu tinha febre reumática no sangue e sentia muitas dores, não conseguia dormir, não tinha paz para dormir. E aí aquele anjo expulsou o demônio do meu corpo e eu vi ele descendo para o chão e atravessando o chão da igreja. E eu me senti curado. Quando eu aceitei Jesus, fui salvo, fui curado, fui liberto, nasci de novo. Cheguei em casa, falei, mãe, virei crente. Ela deu risada. Aí comprei uma Bíblia, ela brigou comigo. Aí comecei a orar na minha sala, os irmãos me ensinaram a orar, dobrei os joelhos e comecei a falar com Deus as primeiras orações da minha vida. Comecei a falar com o Todo-Poderoso. Comecei a falar com Jesus. Comecei a clamar, a adorá-lo e exaltá-lo. E conforme eu orava, eu sentia o Espírito de Deus ser derramado na minha vida. E aí o meu corpo começava a tremer e eu parava, não sabia o que era aquilo. E aí eu voltava a orar de novo e o meu corpo começava a tremer. E eu parava, mas eu sabia, não, mas isso é de Deus, eu estou clamando a Deus. E eu começava a orar com mais fervor e o poder de Deus caía sobre a minha vida. A minha mãe começou a gritar do quarto para que eu parasse de orar. Mas como que eu poderia parar de orar? Se orar é entrar na presença de Deus, se orar é estar em comunhão com Deus, se orar é estar falando com o Pai, se orar é estar expressando, derramando aos pés do Todo-Poderoso as suas súplicas. E aí ela começou a gritar, e ela gritava, para de orar. Mas como? Olha, quando você descobrir a delícia, o gozo, o prazer de orar, você não vai parar mais de orar. Você não vai parar mais de entrar na presença de Deus. E a minha mãe, ela vendo que eu não parava de orar, ela veio até a sala, tomou a Bíblia das minhas mãos e destruiu aquela Bíblia na minha cabeça, me batendo. Mas a cada pancada que eu recebia da Bíblia, através da mão da minha mãe, era como se fosse um bolo de mel, como se fosse sorvete da Que Bom, como se fosse o melhor manjar. Era delicioso apanhar da palavra de Deus, da palavra de Jesus Cristo. E quando ela cansou, que ela destruiu aquela Bíblia, aí ela foi dormir e eu falei, de hoje em diante, eu vou descansar, eu vou repousar a minha alma na palavra de Deus. Eu vou descansar os meus pensamentos na palavra de Deus. E aí comecei a pregar o amor de Jesus, o Evangelho. Não era pregador, não sabia pregar. Eu estava na igreja e eu perguntei, Senhor, se o irmão me der a oportunidade, o que eu vou falar? Eu não sei falar nada. E o Senhor falou comigo, eles não sabem o que você sabe ou não. Fale o que eu te disser. E aí comecei a ler os versículos da Bíblia e a pregar os versículos da Bíblia.
comecei a pregar nos ônibus aqui em São Paulo e em Guarulhos. Eu ia para a frente dos ônibus e saudava as pessoas, e ali eu falava do amor de Jesus, e ali eu pregava o Evangelho de Jesus Cristo. Comecei a pregar na Praça da Sé, em São Paulo. Comecei a pregar na Praça do Correio. Comecei a pregar na Praça Getúlio Vargas. Em Guarulhos, enquanto eu pregava, cuspiram na minha cabeça 2 vezes. No Parque Novo Mundo, eu estava pregando no ponto do ônibus e alguém lá de cima da passarela cuspiu e acertou a minha cabeça. E assim, eu estava pregando também na Praça da Sé, e um homem se levantou contra mim, veio com um facão. E eu falei: Senhor, o que eu faço agora? Corro ou não? E Jesus disse: não temas, que ele não vai se aproximar. E aquele homem, quando ele chegou a uns 2 metros de distância, ele não conseguiu mais se aproximar de mim e voltou. E outra vez, eu estava pregando na praça, e um homem afeminado aceitou Jesus. E depois que ele foi liberto, se levantou com um semblante de homem. Então comecei a pregar o amor de Jesus no metrô de São Paulo. Hoje é proibido, mas na época podia. E eu falava de Jesus dentro do metrô. Eu ia para as empresas, e as empresas me deixavam lá horas esperando para receber os boletos. E ali eu ficava lendo a palavra. Comecei a orar por meus parentes, pelos meus amigos. Comecei a visitar os meus amigos e a falar do amor de Jesus Cristo, que Jesus Cristo te ama. Comecei a divulgar, olha, o gozo da alegria da salvação em Jesus Cristo. Comecei a divulgar a obra que Deus fez na minha vida. Aí, depois de 1 ano e meio de oração, veio a notícia do sul de que minha avó teve um problema de saúde, um AVC, um derrame eu acho, me lembro, faz muito tempo. E eu fui para o sul e lá orei por ela. E Jesus restaurou a minha avó. E ela aceitou Jesus, se batizou e depois foi para a glória. Ainda viveu mais 8 anos ainda, mais ou menos. E comecei a pregar nos pontos de ônibus, nas ruas. Certo dia, indo para um ponto de ônibus, aí o Senhor falou comigo: vai até aquele homem e diga que eu o amo. E eu disse: mas Senhor, é um mendigo, está no chão ali todo sujo. E o Senhor falou comigo 3 vezes: vai e fala com ele. Eu sentei do lado daquele homem, à beirada ali da rodovia Morvan Dias, no Parque Novo Mundo, e comecei a falar que Jesus Cristo o amava. E ele começou a chorar, e eu falei: por que choras? E ele me disse: porque olha, eu sou desviado, sou afastado do Evangelho, e eu estava pensando em me suicidar. Eu falei: então, Jesus me mandou aqui para que você não tire sua vida, não se suicide. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E assim comecei a pregar nos ônibus, nas praças, nas ruas, nas casas, e a glorificar e exaltar o nome do Todo-Poderoso. Comecei a orar pela minha esposa. Mas por que orar pela esposa se era tão jovem? É porque é importante você saber com quem vai casar. E depois de alguns anos de oração, eu entrei no ônibus lá no bairro onde eu estava trabalhando. E aí o Senhor falou comigo: é com esta que você vai casar. Me apontou uma moça que eu nunca tinha visto, não conhecia. E ela testemunha que quando me viu, disse a Deus que queria um desse. E ali, dentro do ônibus, um do lado do outro,
O ônibus deu uma freada brusca e ela esbarrou no meu pé. Começamos a conversar e estamos casados há quase 30 anos. Temos 2 filhas e 2 filhos. As meninas já são casadas. A mais velha, a Bruna, mora em Portugal. A mais nova mora no centro de Guarulhos. Passaram-se 10 anos. Deus falou comigo na igreja: vou te dar filhos varões. E Deus me deu 2 varão, o Arthur e o Andrei. Hoje um tem 11 e o outro tem 12 anos. Para a glória de Deus. Então comecei a pregar nas ruas, nos pontos, nas praças, a falar do amor de Jesus. Veio um irmão na igreja, o irmão Antônio, e com ele conheci os montes de oração. Começamos a ir para os montes, orar, buscar a presença de Deus. E nós íamos para o final do ponto do ônibus, Paraíso, subia aquela montanha, dobrávamos os joelhos e começávamos a glorificar e exaltar a Deus. Meia-noite a gente glória a Deus, 1 da manhã glória a Deus, 2 da manhã glória a Deus, 3 da manhã glória a Deus, até às 6 da manhã. A gente ficava adorando e glorificando a Deus. Busquei o batismo com o Espírito Santo por 2 anos. Com jejum e oração. Eu ia nas sextas, na vigília da Igreja Maravilha de Jesus na Praça da Sé, sexta para sábado, ia de sábado para domingo na Igreja Deus é Amor, e pegava aquela fila de irmãos lá que queriam ser batizados com o Espírito Santo, e ficava aquela fila de irmãos dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí eu fui batizado nas águas em 1985, 3 meses depois, mais ou menos, de eu ter aceitado Jesus. Aleluias. E continuamos servindo a Deus. A minha mãe não apoiava. Mas como? Eu tinha encontrado Jesus. Eu encontrei o Salvador. Eu encontrei o amado da minha alma, eu encontrei o Todo-Poderoso. E ela dizia: você não pode estar indo nas vigílias, nos montes, nas igrejas. Mas o desejo de adorar e glorificar era muito forte. Tinha culto na igreja. Quando não tinham cultos oficiais, eu procurava casas de oração, lares de famílias que estavam orando, para poder orar, para poder buscar a presença de Deus. Eu estava numa igreja lá no Parque Novo Mundo, e lá o Senhor falou comigo: o Mestre está aqui e te chama. E hoje eu também te digo: o Mestre está aqui e também te chama. Jesus, Ele também te chama. Ele te chama e tem uma obra grande, maravilhosa, gloriosa na tua vida. Todo aquele que nele crer será salvo. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Tem que crer, ser batizado, será salvo. Estes sinais seguirão os que crerem. Minha avó, orei por ela 1 ano e meio e Jesus a salvou. Comecei a orar por meus amigos de infância e depois de 8 anos, Jesus salvou. Comecei a orar por minha mãe depois de 14 anos. A minha mãe, quando eu falava de Jesus em casa, ela colocava as mãos nos ouvidos. Mas depois de 14 anos ela aceitou Jesus. O meu irmão aceitou Jesus faz quase 2 anos. Orei pelo meu irmão 35 anos. Hoje ele está na Itália. Demorou-se 35 anos orando e clamando a Deus em favor daquele jovem. Não desista de orar. Não pare de orar. Se você começou a orar por alguém e a resposta ainda não veio, não pare. Se você começou a clamar por alguém e a resposta não veio, não pare, não. Não pare de buscar, adorar a Deus. Não pare de buscar a presença do Todo-Poderoso. Depois de 2 anos eu fui batizado com o Espírito Santo no monte. O Senhor me selou e me deu os dons de línguas para a glória do seu nome.
Depois de 2 anos lendo a palavra, o Senhor abriu meu entendimento para compreender a palavra de Deus. E hoje tenho pregado a palavra. E continuo pregando até hoje. Eu estava na janela da casa que eu estava morando, no quintal do meu sogro, e apontei para o terreno, que hoje é minha casa, e eu falei para minha esposa, aquele terreno vai ser meu. E Deus preparou que eu entrei numa empresa e trabalhei lá 6 anos. E com o dinheiro que eu tirei de lá, um pouco eu gastei, um pouco eu guardei. E o dono desse terreno veio e eu acabei comprando esse terreno. E construí aqui a casa onde eu moro para a glória do Todo-Poderoso. E estamos servindo a Deus, eu e a minha casa, servimos a Deus, adoramos a Deus, glorificamos a Deus, exaltamos ao Todo-Poderoso, invocamos o seu nome. Eu ia aos montes todo final de semana buscar de Deus a vitória, buscar de Deus a bênção, buscar de Deus a graça. Então, aceitei Jesus, me entreguei a Cristo, servi a Cristo, leio sua palavra, medito em sua palavra, mantendo a vida focada no Evangelho de Jesus Cristo, mantendo os olhos em Cristo. Olhai para mim, sereis salvos todos vós, povos da terra. Então você que está me ouvindo hoje, eu te falo, Jesus te ama, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, Ele salva, Ele cura, Ele batiza, Ele liberta, Ele é o mesmo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Meu tio me convidou para ir para o sul. O meu tio tinha construído a igreja católica, ajudado a construir a igreja católica lá em Vacaria. Era católico ao extremo, minha tia também. Estive pregando 23 dias lá no Rio Grande do Sul. E para a glória de Deus, depois que eu voltei, minha tia aceitou Jesus. E depois os meus primos, e depois o meu tio também aceitou Jesus. Esta minha tia, Dona Catarina, ela já partiu para o Senhor. Ela partiu para o Senhor lendo o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Aleluias, glórias a Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. Aleluia, glórias a Deus. Aí Deus tem feito uma grande obra através do meu tio, evangelista Romalino, lá no Rio Grande do Sul, em Vacaria, onde tem salvado muitas almas e realizado grandes obras para a glória do nome do Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Estive também pregando em outros lugares, em outras casas, em outros estados. Oh, aleluias! Também estive pregando em Portugal, nas igrejas em Portugal, nas casas, nos locais, nos bairros, nas praças, nas ruas. E também continuo pregando até hoje. Jesus Cristo volta já. Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Amém? Então esse é o meu testemunho de fé, de salvação. Que Deus abençoe todos os irmãos. Deus abençoe os irmãos de Portugal, a igreja e a obra na vida da irmã Maria da Graça. Deus abençoe a rádio, a Momento com Jesus, do pastor José, o seu programa Resgatando Almas. Também Deus me abriu a porta de emprego numa empresa de ônibus como cobrador. E ali eu trabalhava de cobrador no período da manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite. E passava por mim cerca de 1.000 pessoas, 900 a 1.100 pessoas por dia, no meu período. E eu levava 1.000 folhetos para evangelizar, para pregar a palavra,
para glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome do Todo-Poderoso. Então, aquelas pessoas que passavam por mim, eu entregava um folheto, e muitos deles aceitaram Jesus. E às vezes na catraca, pessoas se manifestavam contrário. Pessoas se manifestavam contrário ao que eu estava fazendo, evangelizar, pregar o Evangelho. Pessoas que não aceitavam a Jesus Cristo. Até o inimigo se manifestava nas pessoas quando eu estava pregando a palavra. Para você ver a importância que é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Pregue o Evangelho de Jesus. Anuncie a morte e a ressurreição de Cristo. Anuncie a volta do Mestre. Anuncie a vinda de Jesus. Jesus disse: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Também peço a Deus que abençoe a pastora lá de Alemanha, Germany, né? Deus abençoe a pastora lá da Alemanha. Deus abençoe o pastor Marcelo, o pastor Márcio, pastor Wagner, diácono Expedito. Há também o apóstolo Isaú Casales da Suíça. Deus abençoe poderosamente. Os irmãos também da Espanha. Que Deus venha abençoar poderosamente. Deus venha visitar, derramar a sua graça, a sua bênção, dar a vitória à igreja, em um nome santo de Jesus Cristo. Aleluias. Eu louvo a Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde, te proteja. Que Deus visite a tua vida, te levante e te dê alegria, em um nome santo de Jesus. Amém? Você que ouviu esse meu testemunho e quer aceitar Jesus, vou estar orando por você agora. Ó Deus maravilhoso, no nome de Jesus, eu oro agora pelos ouvintes da rádio, Resgatando Almas para Cristo, do pastor José. Eu oro pelas vidas que vão ouvir a tua palavra, que vão ouvir este áudio, que vão ouvir, ó Pai, este testemunho. Pela igreja também da África, pelos pastores da África, pela obra de Deus na África. Visita, ó Pai, a África, faz uma obra tremenda e maravilhosa. Senhor, abençoa, derrama a tua graça, a tua bênção, a tua unção, em o nome santo de Jesus Cristo. Derrama o teu poder agora, visita agora. Você que quer aceitar Jesus, você que quer voltar para Cristo, você que quer se entregar a Cristo, abre o coração agora. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Com ele serei e ele comigo. Amém? Jesus quer entrar na tua casa. Jesus quer entrar na tua vida. Quer fazer morada. Quer cear contigo. Você está vivendo há muitos anos sem Deus. Há muitos anos sem Jesus. Está sofrendo há muito tempo. Você está triste há muitos anos. Jesus quer te alegrar. Jesus quer te visitar. Quer te levantar. Quer te restaurar. Receba a restauração da parte de Deus. Em o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Em o nome santo de Jesus Cristo. Deus abençoe o pastor José. Amém, Jesus.